noite a todos. Então, estamos aqui para mais uma atividade do Clube do Pulmão, que é uma atividade do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ. E hoje nós vamos falar um tema extremamente relevante e importante nos dias atuais, sobre os cigarros eletrônicos, o que o pediatra deve saber. A doutora Patrícia Barreto, ela é presidente do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ, ela é pneumologista pediátrica do Instituto Fernandes Figueira e professora adjunta de pediatria da Unirio. Ela vai justamente apresentar um caso importante, interessante, que ilustra justamente a patologia. O doutor Alexandre Milagres é coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista, ele é pneumologista e endoscopista respiratório e ativista em saúde. Estão com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Então, a gente está fazendo o nosso primeiro Clube do Pulmão de 2024. O tema são os cigarros eletrônicos e a saúde respiratória das crianças. E essa atividade ela é sempre desenvolvida baseando-se em um caso clínico. Então, a gente sempre traz um caso clínico para discussão e faz a contextualização. Queria agradecer muito a presença da Ana como coordenadora do evento, secretária do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ e também pneumopediatra do Instituto de Pediatria e Puericultura, Martagão Gesteira, UFRJ, e também professora de pediatria lá do IPPMG. E agradecer muito ao doutor Alexandre. Eu sou uma seguidora de todo o trabalho que ele faz e de todo o painel e de todo o debate que ele coloca em cena. Então, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo quando ele aceitou estar aqui conosco, tá? É um pneumologista de adulto que não só é experiente no assunto, mas milita sobre o assunto, então ele vai poder contribuir muito conosco, pediatras. Bom, então vamos conversar um pouquinho. Por que nós estamos aqui hoje? Então, por que a gente está aqui hoje? Por que eu escolhi esse caso clínico para trazer para a discussão hoje? Primeiro, porque o tabagismo ele continua sendo uma doença crônica causada pela dependência à nicotina em todos os produtos à base de tabaco. Ela adoece cerca de 8 milhões de pessoas, ela é responsável por cerca de 8 milhões de mortes no mundo, então o tabagismo é responsável por cerca de 8 milhões de mortes no mundo. No Brasil, chega a 450 mortes por dia. Lembrando que a nossa população pediátrica ela é exposta, na maioria das vezes, de forma passiva no início durante a primeira infância, e na adolescência inicia o uso recreativo. Uma outra informação importante que todo pediatra tem que saber: a nicotina ela é a principal responsável por causar o vício e a fixação do indivíduo por esse tipo de material. E o Brasil, no mundo, no mundo, ao longo das últimas décadas, a gente vem observando uma queda importante nas taxas de tabagismo, na prevalência de tabagismo na população acima de 18 anos. Quando a gente observa os dados do Centro de Controle do Tabagismo, a gente observa que da década de 2000 até 2020, a gente observa uma queda importante em ambos os sexos, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino, na população de 18 anos, quando a gente trata do tema tabagismo. O Brasil, há uma semana atrás, e vem se comentando ao longo dessa última semana, o quanto que o Brasil está mostrando a sua lição de casa. Uma queda significativa, um dos países com maior percentual significativo de queda da população tabagista. E essa queda a gente vem observando, quando a gente observa a série histórica, a gente vê que essa queda ela vem sendo gradativa e crescente, ok? E a maioria das vezes, assim, na maioria da literatura sobre o assunto, a gente observa que existiram alguns pontos históricos importantes em relação ao Brasil, que eu acho que, inclusive, eu estou até levantando a bola, né, para o doutor Alexandre depois poder nos ajudar em relação ao debate. Existiram muitos pontos históricos, marcos históricos, que mostraram para a gente, que nos ajudaram em relação à queda da prevalência do tabagismo na população brasileira. Então, a gente tem o primeiro imposto específico para o cigarro, que foi instalado em território brasileiro na década de 90.
Ainda no final da década de 90, a lei sobre acesso dos jovens ao tabaco, ao cigarro, em 1998. Entre 90 e 98, especificamente em 96, as imagens de advertência e restrição de publicidade e as leis sobre o ambiente livre de tabaco e o aumento do valor e dos impostos em relação aos produtos também foi determinante. Olha como a queda foi significativa nesses anos em que houve a instalação dessas intervenções. Já entre os anos de 2000 e 2021, intensificaram as imagens com advertências em relação às consequências do tabagismo, as consequências para a saúde em relação ao tabagismo. E aí também se instalam os programas de tratamento para indivíduos tabagistas, ou seja, a oferta de estratégias e programas estruturados de tratamento. Tá? Em 2003, novamente, a lei dos aumentos dos impostos ao cigarro. Em 2006 também, e outras leis municipais que começaram a surgir a partir de 2007, inclusive no Rio de Janeiro, restringindo o uso, restringindo a permissão do fumo, né, na maior parte dos ambientes, ok? Bom, e aí quando a gente fala da população brasileira acima de 18 anos, a gente tem esses números que nos deixam animados. Agora, quando a gente fala entre indivíduos entre 13 e 17 anos, esses dados que foram retirados do PENSE de 2019, eles mostram que, em relação à população de adolescente, isso não aconteceu. Em relação à população de adolescente, a gente observou um aumento das taxas de tabagismo, tá? Em ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino, mas principalmente no feminino, a gente observa nesse gráfico aqui da esquerda. E aí a pergunta que fica o que pode estar levando, o que pode estar fazendo com que essa faixa etária ela aumente, a gente esteja observando a verificação do aumento das taxas da prevalência de tabagismo nessa população. E aí, quando a gente vai fazer o estudo por subgrupo de produtos, né, de dispositivos utilizados, não tem jeito. O cigarro eletrônico, ele chega e se estabelece, e ele vem sendo responsável por essa alavancagem, por esse aumento do tabagismo na população de adolescentes. E aí, a gente tem uma ideia, e é outro dado que o pediatra também precisa estar ciente. A gente tem uma ideia que a gente acaba construindo de que, sendo um produto, né, quem lê hoje sobre cigarro eletrônico e sobre vape, tem a ideia de que se trata de um produto caro, que se trata de um produto muito nocivo à saúde, em que tem componentes ali que a gente conhece a composição e conhece o dano no sistema respiratório, na verdade, no indivíduo como um todo, mas a gente tem também uma informação de que, sendo mais caro, quem estaria alavancando a utilização, as taxas de utilização desse tipo de dispositivo, seria a população com maior poder financeiro, com maior poder econômico financeiro. E, na verdade, esse estudo do PENSE, esses dados do PENSE, ele mostrou que, independentemente das escolas públicas ou privadas, houve um aumento da utilização desse tipo de dispositivo. Esse aumento ele é mais evidente, porém, na grande parte das regiões, não estatisticamente significativo nas escolas privadas, ok? E aí, essa explicação ela não vem de um dado novo, ela não é nova para a gente, ela não é novidade que a população adolescente é alvo para a experimentação desse tipo de dispositivo, como também não é novidade para a gente que essa população, ao longo da história em relação ao tabaco e seres humanos, ela sempre foi alvo tanto de propaganda como alvo também da indústria do tabaco, no sentido de que essa população deveria engordar aqueles que se tornariam tabagistas futuros. Então, a gente observou no slide anterior várias propagandas utilizando personagens infantis, utilizando pessoas alegres, figuras com aspecto de figuras de mães felizes, alegres, e fazendo apologia ao tabaco. Esse filme é um filme que eu acho que me marca muito. Em 2006, eu era coordenadora da residência do Hospital Geral de Bom Sucesso, e eu fazia uma atividade com os residentes de pediatria como um todo, que uma vez por mês a gente assistia um filme e a gente fazia uma revisão crítica desse filme. O que ele teria para nos mostrar? Um desses filmes foi esse, e assistindo ele novamente, eu queria compartilhar com vocês essa cena, tá? É a cena em que o senador norte-americano fala
chama a indústria do tabaco, foi um momento histórico, né? Depois o doutor Alexandre também vai poder comentar alguma coisa com a gente, sobre a iniciativa do combate ao fumo nos Estados Unidos. E aí ele fala, pessoal, o que está acontecendo lá fora? Eu só tenho visto bandeiras brancas, as vendas estão caindo, esses são os grupos, o fumo entre adolescentes, nosso mercado mais importante está diminuindo. Não vendemos balas, pelo amor de Deus, nós vendemos cigarros e eles são legais e estão disponíveis. E viciam, a gente não precisa fazer quase mais nada. E aí, exatamente para mostrar isso, né? Então, o jovem, o adolescente, ele sempre foi alvo, e ele vai continuar sendo alvo quando a gente fala de cigarro, quando a gente fala de tabaco, quando a gente fala de vício de nicotina. E aí eu apresento o caso clínico para vocês. Um adolescente de 16 anos, rígido, natural do Rio de Janeiro, estudante do primeiro ano do ensino médio, e que chega à emergência pediátrica com uma queixa de dor torácica. Essa dor torácica tem um início súbito, em repouso, cerca de 2 horas antes da admissão. E tem uma característica opressiva, empontada, não modifica com a respiração, decúbito ou uso de medicação. Ele faz um uso de analgésico antes de ser encaminhado para a emergência. Ele nega qualquer outro sintoma, ele nega atividade física horas antes, ele nega esforço físico, ele nega qualquer outro tipo de esforço com a voz ou qualquer outra atividade, tá? É um menino previamente rígido, sem doença respiratória prévia, história familiar, sem nenhuma história familiar de doença, de agravos na família, uma história social, uma família bem estruturada e sem outros corroborativos ambientais que justificassem preocupação em relação ao caso, tá? No exame físico, ele chega afebril, acianótico, anictérico, lúcido e orientado. Ele, hemodinamicamente, ele encontra-se estável, uma frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, uma PA de 120 por 80, uma frequência respiratória de 21 incursões por minuto, uma oximetria de 94, e ele tinha um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem urgência jugular patológica, mas ele tinha uma limitação da expansibilidade pulmonar, expansibilidade torácica, então ele expandia parcialmente o tórax, mas a ausculta não tinha ruídos adventícios, ok? O abdômen era flácido, timpânico, peristáltico e indolor à palpação. E apresentava crepitações à palpação da parede torácica anterior, próximo à região clavicular, ok? Bilateral, tá? Bom, imediatamente é solicitada uma radiografia de tórax para ele, que a gente observa uma área cardíaca normal, partes moles e ósseas também normais, não há sinais de fratura de costelas, não há sinais de trauma de partes moles, os diafragmas são normoposicionados e normoinclinados, e a gente observa, eu não sei se vocês vão conseguir observar, eu não consigo apontar aqui com o mouse para poder apontar para vocês, mas ele tem toda a silhueta cardíaca marcada por uma linha hipertransparente, bilateralmente, configurando uma imagem sugestiva de pneumomediastina, ok? Bom, a princípio, com essa radiografia de tórax, os colegas da emergência imaginam que tenha sido um pneumomediastina espontâneo e eles encaminham o paciente, encaminham o adolescente para uma tomografia computadorizada de tórax. Essa tomografia computadorizada de tórax ela foi feita sem contraste e a gente já observa desde o primeiro corte que já há enfisema subcutâneo bilateral na região cervical, exatamente aonde era palpado a crepitação, e a gente observa um enfisema, um pneumomediastino que disseca a árvore respiratória. E eu vou colocar o filme aqui para vocês, exatamente para a gente poder ver toda a dissecção da árvore respiratória. A gente observa que aqui também, disseca também em volta do pericárdio, ok? Bom, e aí esse paciente, após o resultado desse exame, a equipe volta à beira do leito, tentando encontrar as possíveis causas para esse pneumomediastino, que a princípio foi um pneumomediastino espontâneo,
Lembrando que as principais causas de a definição de pneumomediastino é a presença anormal de ar extraluminar dentro do mediastino, ok? Essa fuga aérea ela pode acontecer por causas intratorácicas e extratorácicas. As causas intratorácicas, qualquer causa que leve à elevação da pressão intrapulmonar, exercício, a ventilação mecânica, o paciente TPOC, a criança ou adolescente asmático e alguma alteração de voz, então alguma manobra exaustiva, intensa ou súbita da voz, do manejo das cordas vocais, também pode levar a um aumento da pressão intrapulmonar, podendo levar a um pneumomediastino, a fuga aérea, tá? Existem também as causas iatrogênicas relacionadas a procedimentos realizados em ambiente hospitalar, o trauma torácico fechado ou aberto e a ruptura esofágica. Já nas causas extratorácicas, a gente tem o trauma, a cirurgia dentária, cirurgia em região cervical e em região peritoneal pode levar à fuga aérea intramediastinal, como também a perfuração de víscera oca e diverticulite, ok? Visto que todos esses folhetos e todos esses canais, eles se comunicam, ok? Quando a gente observa a história da criança e a gente observa o exame físico dela e observa também a tomografia de tórax, algumas hipóteses diagnósticas a gente já imediatamente consegue afastar. Então, a gente afasta, esse paciente não está em ventilação mecânica, ele não é um paciente DPOC, ele não tem história de asma, ele não foi submetido a nenhum procedimento, ele não tem nenhuma alteração semiológica e nem visível à tomografia ou no exame físico de trauma, não há sinais de ruptura esofágica, principalmente na tomografia. Esse paciente, novamente, não foi submetido a nenhum procedimento cirúrgico e não tem nenhum sinal de ruptura de víscera oca em ambiente abdominal, ok? Em sistema abdominal, ok? Bom, e aí eles entram em contato com a especialista, eles entram em contato, na verdade, comigo, a pedido do pediatra. E eu, por coincidência, eu havia lido recentemente artigos sobre manifestações pouco usuais ou raras dentro do ambiente de emergência e de UTI acerca do uso de cigarros eletrônicos na adolescência. E havia, na verdade, 2 artigos numa série histórica de mais de 10 anos que falavam sobre a possibilidade da síndrome do extravasamento aéreo, inclusive relatando a possibilidade de pneumotórax ou pneumomediastino isolado, ou então, inclusive, o ar dissecando a coluna vertebral. E aí, eu sugeri à equipe que pudesse ter a etiologia como o uso de cigarro eletrônico, visto que era um indivíduo, um adolescente ígido, que não tinha nenhum fator de risco. E aí, e expliquei que essa causa de pneumomediastino, ela poderia ser decorrente da elevação da pressão intrapulmonar e que existiam, hoje, algumas teorias para o acontecimento desse tipo de situação. E aí, a médica, a princípio, refutou a possibilidade, mas ela foi até o leito e perguntou ao adolescente sobre o uso do cigarro eletrônico. E aí não foi nossa surpresa quando ele refere o uso nas 48 horas anteriores, durante uma viagem da escola, tá? Uma viagem com os amigos da escola, aonde ele usou durante, pelo menos, somando-se as horas em que ele relatou o uso, mais de 18 horas do dispositivo eletrônico para fumar, segundo ele, contendo somente nicotina, todos os dispositivos flavorizados, ok? E ele negava a utilização de dispositivos contendo THC. E aí, excluídas todas as possibilidades, esse paciente foi internado, ele foi hospitalizado, foram colhidos painéis virais, hemocultura, foram afastadas causas infecciosas, causas estruturais, causas cardiológicas, então ele teve toda a avaliação cardiológica e através de um diagnóstico de exclusão, ele teve como diagnóstico um pneumomediastino causado pelo uso de cigarro eletrônico prévio à doença. E aí, quais seriam as principais teorias
que hoje existem exatamente para o pneumodiastino acontecendo durante o uso do vape. Então, esse vídeo aqui eu consegui baixar para vocês, eu vou ver se eu consigo aumentar a velocidade, que é para não gastar muito tempo. E, na verdade, ele mostra como acontece essa possibilidade. Então, na verdade, o indivíduo ele fuma ininterruptamente, dando várias tragadas. Essas várias tragadas, durante o fenômeno, durante a manobra inspiratória, ele não exala completamente, ele não expira completamente, portanto, ele aumenta o volume pulmonar, ele aumenta o volume residual final. Com isso, ele aumenta a capacidade, o volume pulmonar final a cada inspiração fica progressivamente maior, até que, em uma manobra de tosse, ou mesmo espontaneamente, ocorre a síndrome do extravasamento aéreo. Ela não necessariamente, inclusive na maioria dos relatos, nos 2 relatos que eu encontrei e na revisão que depois eu trouxe para vocês, eles descrevem, inclusive, a ocorrência do fenômeno não relacionado ao uso naquele momento do cigarro eletrônico. Então, na verdade, ocorre normalmente após o uso, ou seja, esse indivíduo relata o uso mais intenso, pelo menos nos 2 a 3 dias anteriores ao evento. Então, isso pode acontecer, ok? E aí, o que eu encontrei desse tipo de literatura para poder trazer para vocês? Então, foram 3 trabalhos principais que eu encontrei, que foram os 3 relatos de caso e uma revisão sobre as principais alterações radiológicas sobre o uso do vape, além da EVALI, que já é um comprometimento pulmonar que a gente conhece, que a gente já vem estudando desde a sua primeira descrição em 2019, ok? O primeiro foi esse caso, que foi um caso raro de pneumomediastino induzido pelo vape, também um indivíduo adolescente entrando na fase de adulto jovem, também com a mesma história. Nesse caso, ele relatava o uso tanto do vape contendo THC quanto do vape contendo somente nicotina, mas todos eles eram flavorizados, ok? Esse artigo foi publicado em 2021, ok? Bom, esse artigo ele foi bem interessante, é um artigo que eu acho que vale a pena e depois eu posso compartilhar com todos. É um artigo que, na verdade, ranqueia, né, as principais alterações radiológicas visualizadas, tanto em adultos quanto adolescentes, em relação ao uso do cigarro eletrônico dentro de uma série histórica longa, ok? Esse artigo foi publicado em 2020, tá? Então, ele descreve aquelas imagens que a gente está acostumado, né, a ler, principalmente na literatura, e observar, que é aquela imagem com padrão de vidro fosco, com padrão heterogêneo, então, opacidade centrolobulares. Muitas vezes, no início, existe uma pobreza da radiografia simples de tórax, muito evidente, tá? Algumas outras lesões de padrão de vidro fosco com a distribuição mais central, então a gente também pode visualizar, mas novamente o que é marcado, o vidro fosco, o padrão heterogêneo, tá? E aí ele fala sobre o pneumomediastino como uma lesão ocorrendo raramente, com mecanismo fisiopatológico descrito semelhante ao que eu coloquei para vocês, e podendo ou não estar associado já à doença parenquimatosa, ok? E a própria EVALI, né, que é a forma clássica de acometimento e talvez a mais grave, normalmente cursando com insuficiência respiratória importante e progressiva, e que o primeiro grupo, né, de pacientes em que houve a descrição da doença foi em 2019, ok? Mostrando as imagens, podendo evoluir para um padrão de doença pulmonar obstrutiva crônica, ok? Esses são os critérios da doença que já possui CID, inclusive, né? Descrita em 2021 e estabelecida a sua denominação em 2021, com a doença relacionada ao uso do cigarro eletrônico. Então, eles colocam como critérios uma lesão pulmonar grave, aguda e fatal, causada pelo cigarro eletrônico, normalmente expressa por uma doença intersticial progressiva associada à lesão de pequenas vias aéreas, hipoxemia e insuficiência respiratória. Esses são os critérios de 2021
que a Organização Mundial de Saúde complementa, o padrão radiológico que ele exemplifica, mas a gente já sabe que desse padrão original nós já temos essas variações que eu descrevi para vocês, e esse é um outro artigo muito interessante, que fala sobre o impacto do vaping na saúde respiratória, especificamente na saúde respiratória e especificamente na população de adolescentes, tá? Então, ele fala desde a lesão térmica possível, relacionada à lesão térmica da mucosa das vias respiratórias, da mucosa oral, inclusive, causada pelo produto, até o dano das vias aéreas, o dano alveolar e o dano epitelial, inclusive com comprometimento intersticial. Esse artigo, ele também chama a atenção das boas práticas em relação a como abordar o uso desse tipo de dispositivo, o hábito desse tipo de uso desse tipo de dispositivo, principalmente na população pediátrica, ok? Então, ele dá dicas de como abordar, de como perguntar, exatamente de forma que você consiga resgatar a maior parte das informações, ok? Ele também coloca alguns critérios de inclusão. Então, ele diz, se o paciente tem sintomas respiratórios e foi exposto ao vape, relata ter sido exposto ao vape, principalmente através de fumo ativo, através de uso ativo, né? Ele sempre recomenda que sejam avaliados sintomas constitucionais, a presença de sintomas gastrointestinais, a imagem torácica, então a imagem da radiografia simples de tórax e ou tomografia. Se esse paciente vai ser hospitalizado, ele sugere a coleta de biomarcadores, o que a gente não tem na nossa realidade. Eu não sei se o doutor Alexandre, na população adulta, tem disponível, tá? E observar sempre a monitorização da oximetria, principalmente em ar ambiente, para decidir a utilização do oxigênio e a internação ou hospitalização em ambiente de terapia intensiva, ok? Se a gente recebe não para alguma dessas perguntas, a gente não tem sintomas constitucionais, não tem sintomas em outros órgãos e sistemas, sim, a lesão pulmonar causada pelo vape é a primeira hipótese. Caso a gente tenha outra possibilidade que explique os sintomas, é importante que a gente não abandone a hipótese do impacto do vape sobre essa saúde respiratória, mas que a gente também procure outras causas, tá? Lembrando da nicotina, ela é uma droga, ela é estimulante, altamente viciante e causa mudanças bioquímicas extremamente importantes no cérebro. E é exatamente essa molécula que, por características constitucionais do cérebro do adolescente, principalmente em termos de percentual de gordura, é que faz com que esse cérebro ele seja mais ávido e viciável de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil do que a população adulta. Uma coisa que eu queria chamar a atenção em relação a cigarro eletrônico e criança e adolescente é que os sintomas respiratórios, eles não se detêm só ao sistema respiratório. Então, eu tenho sistema digestórios, eu tenho alterações cerebrais, eu tenho hoje já descrita a chamada NIC-SIC, que é como se fosse, né, uma síndrome de abstinência ao vape, ao cigarro eletrônico, né, a nicotina, que nesses dispositivos, na maioria das vezes, encontra-se em elevadas concentrações, além das alterações respiratórias que eu já descrevi. Lembrar que quando a gente fala de vape e população pediátrica, sem dúvida nenhuma, a flavorização desses produtos foi criada, né? foi introduzida nesses dispositivos exatamente para poder pegar essa população, transformar aquele dispositivo em mais atraente, em mais da moda, em mais objeto de desejo propriamente dito, tá? Então, o principal objetivo da flavorização do produto é essa. Ele normalmente são sabores que atraem o consumidor. Os que são mais vendidos são os de tutti-frutti, que se remete a balas de criança, ou aqueles de menta. Então, é importante, da mesma forma que esses produtos hoje eles se apresentam de forma colorida, de forma atraente para a população jovem, ok? Além de flavorizar, o que mais a gente coloca no vape? Algumas substâncias que eu estou listando aqui, só para animar aí a nossa discussão, algumas substâncias que já têm impacto conhecido na saúde para o ser humano,
como o propilenoglicol, que é um cancerígeno no grupo 2B, já muito bem classificado, e algumas outras substâncias que a gente não sabe o que elas vão ter capacidade de causar quando inaladas, porque até então nunca foram pelo ser humano, ok? Como a glicerina, veículos oleosos, como a vitamina E e a vitamina A. Então, são substâncias que até então não haviam sido inaladas pelo ser humano, então a gente não sabe o que pode causar, ok? Irritação em mucosas, o aerosol do cigarro eletrônico, ele entra no pulmão e deixa resíduos químicos. Uma outra coisa que é importante é que o que eu produzo em termos de fumaça é um vapor, e esse vapor ele vai se depositar em substâncias, como móveis, almofadas, mamadeiras, chupetas, brinquedos. A criança que está perto daquele indivíduo que está fazendo uso do cigarro eletrônico, o bebê, aquela criança que está engatinhando, quando ela passa aquela substância, ela vai ter contato com a pele, ele leva na boca, ele está absorvendo, a pele está absorvendo. Então, já tem estudos mostrando isso de forma muito bem caracterizada. Eu gostaria de agradecer, terminei dentro do meu tempo, exatamente para que a gente consiga ter um ambiente de discussão muito próspero. Lembrar do nosso Congresso de Pneumologia Pediátrica, onde esse tema vai ser objeto de discussão em Porto Alegre, no período de 8 a 10 de maio. Lembrar do nosso estudo, mais uma vez, pessoal da pneumopediatria, nosso registro está indo de vento em polpa. A gente vai ter, se Deus quiser, a oportunidade de apresentar nossos primeiros resultados no Congresso. Eu vou divulgar para todo mundo estar lá presente, quem estiver no evento, eu espero que muitos aqui, e lembrar da nossa jornada de pneumologia pediátrica, que vai acontecer no dia 8 e 9 de novembro. Ela vai ser presencial e a gente já está a todo vapor produzindo um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vai fechar com chave de ouro a pneumologia pediátrica do estado do Rio. Obrigada aí a todos. Eu gostaria muito de agradecer, então, foi muito boa mesmo, tanto o relato de um caso que é impactante mesmo. Acho que nós, né, como pneumologistas pediátricos, eu trabalho muito com a parte de função pulmonar e tenho ficado realmente, bem, diríamos, assustada com alguns relatos e alguns resultados de avaliação funcional pulmonar que eu tenho visto em jovens que estão fazendo experimentação realmente de cigarros eletrônicos. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao nosso brilhante doutor Alexandre Milagres, que é realmente um ativista, né, da saúde como um todo. Muito obrigada. Analice, eu queria saber, porque é a primeira vez que eu estou participando desse evento, já estou impactado com essa abertura feita pela Patrícia, aprendi, inclusive, com essa abertura, mas eu queria saber exatamente qual é o tempo que vocês normalmente dedicam a esse evento, assim, não só meu tempo, mas o tempo geral, assim, para eu também não me exceder. Olha, nós normalmente temos até 1h20, 1h30, mas normalmente cada palestrante fala durante 30 minutos e aí nós abrimos para algumas perguntas que possam estar no chat para que sejam respondidas. Entendi. Então, eu vou tentar não usar, vamos dizer assim, meus 30 minutos como palestrante, vou tentar enxugar, porque, para mim, é muito importante ouvir a opinião de vocês, colegas, que são pediatras, que não fazem parte do meu dia a dia, apesar de eu ter uma ligação muito forte com inúmeros colegas pediatras. Por exemplo, o que eu aprendi sobre tabagismo em crianças, eu aprendi com o Clemax Santana, lá do IPPMG, né? Eu tenho um programa de rádio hoje e o Clemax Santana foi um dos meus primeiros convidados, falando sobre os efeitos do tabaco, do tabagismo, dessa questão que a gente está discutindo, e sobre a saúde das crianças. Eu trabalhei... Obrigado, Alexandre. Lá... O Clemax está aí? Não acredito. Estou aqui, estou escondido aqui. Obrigado. Que emoção, Clemax. Não tinha te visto. Obrigado.
Que barato, legal. Professor Clêmax, se o senhor quiser saudade, abrir hein? a câmera e Não, sabe que participar do debate. infelizmente, obrigado, mas eu não estou conseguindo abrir a câmera, porque esse programa aqui está meio enrolado comigo. Mas agradeço, tá, Alexandre? O Clêmax, eu fiz um programa outro dia com uma oncologista que se formou comigo, e essa oncologista diz que no meio dela, no meio dos oncologistas, os oncologistas da geração dela são chamados de oncossauros. Aí eu me considero hoje um pneumossauro, e você seria um pneumologista, um pneumopediatrossauro. É isso aí. Que bom te ver, tá? Estou satisfeito de reencontrar. Durante mais ou menos mais de 30 anos, trabalhei no mesmo hospital com uma pediatra, que vocês também devem conhecer, do IPPMG, o Clêmax, nem pensar, que é a Kátia Machado, né? A Kátia Machado criou um projeto muito interessante ligando a história do cigarro ao Dom Quixote. Então, ela tem umas histórias maravilhosas, que o Clêmax deve conhecer também bastante. Inclusive, lançou recentemente um livro sobre essa história dela. Você pode falar alguma coisa, Clêmax? Não, realmente você tem razão. Ela fez uma história para crianças, né? Ilustrada, baseado na questão do tabagismo, e teve um sucesso bastante razoável, porque o livro já foi traduzido, se não me engano, para 2 ou 3 línguas. Então ou mais, né? Então foi ela. A Kátia está aí, ela está simplesmente. E a Kátia está aí também. Ela está aí, ela está na área. Não acredito. Kátia foi presidente do Centro de Estudos do Hospital Rafael de Paula Souza, que era o meu hospital, onde eu trabalhei 36 anos direto, e eu era o vice dela. Isso, que bom, que beleza, que beleza. Essa está aí, tá. A gente está desvirtuando aqui o objetivo da do evento. Não, essa é uma homenagem merecida a ela. Eu estou querendo aprender com você, Alexandrão, meu guru do tabagismo. Alberto e você... Alberto Araújo. E você, meus gurus do tabagismo. Vamos tocar o barco. Kátia, você sabe que o Alberto começou a trabalhar com tabagismo, agora, modéstia totalmente à parte. Ele diz assim, que o Alberto era um pneumopediatra também, né? Médico do trabalho. E ele disse que ele viu uma palestra minha nos anos 80 que, assim, sensibilizou ele, tanto que ele virou um militante do tabaco, e foi o maior militante do tabaco que o Brasil teve nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Infelizmente, ele nos deixou por uma doença grave e tal, há 2 anos, mais ou menos, mas ele era da MB, ele era, enfim, todos nós sabemos da história do Alberto. Mas o Annalise, eu vou voltar ao tema agora, se você me permite. Fiquei tão emocionado com essas pessoas aqui. Eu não sabia que o rosto do Clêmax, da cara, não apareceu na imagem. Mas, enfim, eu vou contar um pouquinho, usando assim, vou enxugar ainda mais o tempo que eu iria falar sobre o tema. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha iniciação no tabagismo, para depois chegar ao momento que a gente está hoje. Eu sou de uma geração fumante. O meu pai era fumante, meu avô era fumante, o avô, por parte de mãe, também era fumante, meu padrinho era fumante, e eu virei fumante com 17 anos, iludido por uma ideia, na época do vestibular, que eu estava ansioso, que se eu fumasse eu ficaria mais calmo para fazer o vestibular para a medicina. Eu entrei para a Unirio com 17 anos de idade. Eu fiz 18 em maio de 1973. E eu comecei a estudar tabagismo em 1976. Eu estava no 4º ano de medicina, e aquela coisa de acadêmico de medicina que quer ir para congresso, não entende 90% do que está sendo discutido lá, mas a gente se sentia bem, eu fui para lá. E eu tive a felicidade, aí eu vou chamar realmente de felicidade, eu agradeço
aos deuses do universo, de ter assistido uma palestra de um cara absolutamente fenomenal, chamado Mário Rigato. O congresso era um congresso da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Zoologia, tinha, então, palestrantes de todas as partes do país, e eu caí nessa palestra do Mário Rigato falando sobre cigarro. E isso foi em 1976, eu me formei em 78. A partir da palestra do Mário Rigato, eu nunca mais, desde 1976, nunca mais parei de estudar tabagismo. Ou seja, daqui a 2 anos vão fazer 50 anos que eu estudo tabagismo. E é uma coisa que eu digo para os meus assim, não digo, eu não sou mentor de ninguém, mas as pessoas que eventualmente eu oriento, eu digo assim: se você não quer parar de estudar para o resto da sua vida, se dedique ao tabagismo. Porque eu acabei de dizer que daqui a 2 anos farei 50 anos de estudo. Eu nunca passei um dia, também eu sou um cara dedicado, mas nunca passei um dia sem aprender alguma coisa sobre tabagismo. Por exemplo, eu posso dizer que no dia de hoje, no dia 25 de abril, eu aprendi com a minha colega. Para fora por quê? E eu quero conversar mais com ela, a Patrícia, que acabou de fazer uma apresentação muito interessante num espaço restrito de 30 minutos. Imagina se ela tiver 1h30 para falar, como eu quero que ela fale lá no meu programa de rádio, que dura esse tempo todo. Então, desde 1976, eu tenho estudado tabaco. E o estudo do tabaco tem me aberto as portas, não só para a questão do tabaco em si, das doenças que o tabaco leva, que hoje nós falamos repetidamente em 70 doenças diferentes, mas eu estou começando a me dedicar, eu vou me dedicar daqui a uns 2, 3 meses, já marquei na minha agenda, a estudar exatamente que doenças são essas, porque eu acho que não são só 70, eu acho que são mais do que 70. Eu por exemplo, e o Clemax e a Kátia e a Patrícia, que vivem isso também há tanto tempo, nós vivemos 3 décadas dizendo que havia 4.720 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro. Nós vivemos 30 anos vivendo isso, repetindo uma ladainha. E, de repente, a OMS falou de um dia para o outro, e eu estou tentando precisar que dia foi esse, passamos a 7.000 substâncias. Agora não são mais de 4.720. Verdade ou não, Clema? Kátia, Patrícia, nós vivemos essa história. Correto. Nós vivemos Isso a mesma mesmo. história dizendo que são 70 doenças que o cigarro provoca. Eu estou começando a achar que isso também não é verdade. Então, aí, nessa história toda, de 1976 até 2024, eu vivi de tudo que vocês podem imaginar pela minha especialidade. Sou pneumologista, endoscopista respiratório, fiz minha formação na França, eu me especializei em pneumologia e endoscopia respiratória na França. Bom, no Rio de Janeiro, eu era, como é que eu vou dizer, eu fui discípulo do professor Newton Bettlin, que era o titular da disciplina que eu escolhi seguir. Um dos professores assistentes que eu me liguei foi o professor Guilherme Martins, que, além de ser pneumologista, também era endoscopista respiratório. A minha vida, Mário Rigato, em 76, Bettlin e Guilherme, em 77, eu me dediquei a isso até me formar e virei monitor da disciplina em 77, 78. E aí fui para a França. Bom, o Guilherme fumava. O meu professor adjunto, Linandro Dias, professor adjunto do Bettlin, fumava. O filho do professor adjunto, Linandro Dias, chama-se Ricardo Marques Dias, que é o cara que mais entende de função pulmonar no Brasil. Acho que pode ter gente que se equipare, que se equivala, mas ele era o melhor, fumava 2 maços de cigarro, sei lá, por dia. O meu chefe francês, eu fui para uma França que tinha eu fui para um serviço de cirurgia torácica e que tinha o meu mentor, que era da pneumologista. Os 2 fumavam.
Meu pai infartou com 42 anos, meu avô morreu de câncer de garganta, meu outro avô morreu de câncer de pulmão, o meu padrinho, que também fumava, morreu de enfisema. Eu criei esse meio de cultura e falei, porra, mas eu fumava. Né? Aí, quando chegou, aí eu fazia o quê? Quando eu voltei para o Brasil, fui contratado pelo professor, o fantástico professor Germano Gerard, que era o superintendente da campanha brasileira, da campanha nacional contra a tuberculose. Me contratou para eu ser broncoscopista de um hospital chamado Hospital Paula Souza. Na época era do Ministério da Saúde. Eu fazia broncoscopia 5 dias por semana, e cada broncoscopia você tinha um intervalo para escrever o laudo. Entre um laudo e outro, eu fumava enquanto escrevia o laudo. E aí eu fumava e eu escrevi o laudo dizendo assim, carcinoma, uma lesão tumoral no brônquio direito, na emergência do lobo superior direito. E eu escrevia laudos sobre doenças que o cigarro provocava. Então, isso é só para vocês terem uma ideia rápida da minha iniciação, dos primeiros meus 10 anos de medicina. Depois disso, eu entendi o seguinte: caraca, eu estou fazendo uma broncoscopia, estou fazendo diagnóstico de uma doença que em 90, a última levantamento do INCA, em 94% das vezes tem a ver com o uso do tabaco. Câncer de pulmão, em 94% das vezes, está associado ao uso do tabaco. E eu fazia a broncoscopia, o laudo da broncoscopia fumando. Né? Isso é um absurdo completo. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu desenvolvi tudo aquilo que o Mário Rigato tinha me dito. Eu me formei em 78, mas em 1981, um professor fantástico, tão fantástico quanto o Mário Rigato, chamado José Rosenberg. Esse homem, inglês, naturalizado brasileiro, escreveu um livro que eu considero a minha bíblia na medicina, que é Tabagismo, um problema de saúde pública, 1981. Nunca mais vamos esquecer disso. O livro o livro existe. Se vocês forem hoje no estante virtual, tem 300 páginas, ele deve ser vendido por R$10. O Zé Rosenberg me dizia assim, Alexandre, eu tenho plena certeza que todas as edições do meu livro são compradas pela indústria. Ele me dizia isso, assim, ele me disse isso várias vezes. Todos os meus livros devem ser comprados porque o meu livro não é um livro de tanto interesse para esgotar uma edição em menos de 3 meses. A gente sabe o que é o mercado de livros no Brasil. A indústria comprava os livros do cara, porque o livro do cara era tão bom, tinha tanta informação a respeito do maior problema de saúde pública do nosso planeta naquela época, em 81, e hoje, em 2024. O tabagismo mata. Hoje, em 2024, com tudo que nós já fizemos, com tudo que nós já aprendemos, ele mata 9 milhões de pessoas por ano no mundo. Isso não é qualquer coisa, gente. Isso não é... A tuberculose mata no Brasil. Eu estou aqui com a camisa de tuberculose, que hoje é o meu dia de trabalhar com tuberculose no município fora do Rio. A tuberculose mata em torno de 17 pessoas por dia no Brasil. 17 pessoas por dia. O tabaco mata 550. Gente, vamos acordar. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que vocês, pediatras, eu há muito tempo intuí, vocês são as pessoas que podem mudar essa pandemia. Vocês são as pessoas que podem mudar. E tinha uma história aí que dizia que a Finlândia tinha tinha tomado uma determinada decisão. Esqueçam os fumantes. Os fumantes vão morrer de câncer, de enfisema, de infarto, de AVC, eles vão morrer. Vamos trabalhar na criança. Me disseram isso, várias fontes me disseram isso, mas eu confesso que eu nunca entendi, nunca reconheci essa fonte. Essa fonte, eu não posso dizer que a Finlândia tomou essa decisão, mas eu posso dizer agora que vocês, pediatras, podem fazer mudar a história desta mortalidade absurda, inaceitável de tabagismo, causados pela nicotina.
Vocês podem fazer. Neonatologistas podem ajudar. Pessoas que fazem o planejamento familiar. Você quer ter filho? Quer. Então, comece a tentar parar de fumar antes de engravidar. Porque que depois de engravidar talvez seja mais difícil, porque você tem muita ansiedade e tal. Então, eu acho que vocês, como um grupo, eu hoje faço um trabalho como ativista, aí eu vou para o meu lado ativista agora, um trabalho que eu acompanho no mundo inteiro o que está sendo feito em termos de protagonismo. Eu quero separar a sílaba, que é o valor que eu dou. Protagonismo juvenil. As crianças são mais receptivas às mensagens de um adolescente do que as mensagens minhas, da Kátia, da Patrícia, do Clêmax, você também, Annalise. As crianças estão mais receptivas aos meninos de 15, 16, 17 anos. Mas quem é que está abastecendo esses meninos de 15, 16, 17 anos com informação para que eles passem às crianças? Vocês, pediatras, vocês podem ter essa ação que eu ainda não estou vendo claramente, mas que eu acho que é um caminho natural. Vocês têm mais capacidade de instruir os meninos de 16, 17, 18 anos do que eu. Eu talvez possa influir alguém com 25, com 30, mas se vocês, pediatras, que sabem lidar com crianças, sabem lidar com pais jovens, sabem lidar com mães jovens, vocês poderiam chegar nas escolas em massa. A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro podia fazer um planejamento para, em massa, sensibilidade. A Secretaria de Educação, que é omissa, o Ministério da Educação é omisso nessa questão, e vocês poderiam, de repente, criar um movimento em que vocês influenciem, vocês sensibilizem, capacitem adolescentes para que esses adolescentes influenciem as crianças do ensino fundamental. A indústria do tabaco é uma indústria criminosa. Eu não vou usar pequenos adjetivos, não vou usar adjetivos, mas eu não posso falar. Posso falar sim, porque os Estados Unidos, que o Departamento de Justiça americano, que as indústrias principais do tabaco são americanas. O Departamento de Justiça americano tem condenado as indústrias matrizes das nossas, da Philip Morris, da BAT e outras, tem condenado com penas severas. Em 1994, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos condenou a indústria do tabaco americana, que é do país deles, em 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Significa pouco menos do nosso PIB. O PIB brasileiro é de 3 trilhões de dólares. Ou seja, uma empresa, um grupo empresarial, uma corporação foi punida, pagou quase o nosso PIB em 1994. Daí surgiu um filme chamado The Insider, com um ator conhecido, que é o Grohl, o que fez o Gladiador, e esse cara fez o papel do Insider. O Jeffrey Wigand, que é o protagonista do filme real, é muito meu amigo, desde a década de 90, fez o prefácio do meu livro. Eu tenho um livro eletrônico chamado Fumar para Quê? Meninas e Meninos. O Jeffrey Wigand fez o prefácio do meu livro. E o Jeffrey Wigand é considerado pela Organização Mundial de Saúde um divisor de águas no enfrentamento do tabaco. A OMS diz antes e depois do Jeffrey Wigand. O que o Jeffrey Wigand fez? Denunciou todas as estratégias de marketing da indústria do tabaco. Ou seja, quando eu falo que a indústria do tabaco é criminosa, eu posso falar e eu não tenho nenhum temor de receber um processo, porque essa decisão e essa conclusão foi tida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, matriz dessas empresas.
Então, quando vocês, e eu espero que vocês realmente assumam essa briga. Vocês têm hoje, como eu e o Clemas, somos dinossauros, e a Kátia é uma dinossauro um pouco mais nova, e a Patrícia ainda mais. Eu espero, eu conclamo vocês a que assumam essa guerra e assumam a cobrança da Secretaria de Educação do Estado, pelo menos, como a SOPERJ é uma sociedade estadual de pediatria, eu espero que vocês façam isso um movimento que se torne exemplo para o Brasil. O que é que uma sociedade médica de pediatras conseguiu, junto com a sociedade a Secretaria de Educação, transformar a iniciação no tabaco? Vocês que são pediatras, para encerrar, eu vou falar de um pediatra que eu não sei se vocês conhecem, chamado Joseph de Franza. O Joseph de Franza, com um Z no final, ele é da Universidade de Massachusetts e ele fez... os estudos dele levaram a ele a fazer uma seguinte afirmação, que é uma afirmação que eu sigo há mais de 20 anos. Ele disse o seguinte: para os geneticamente determinados, não estou falando o maço, que na minha época, quando eu era jovem, médico, e entendia como é que uma pessoa se vicia em tabaco, diziam que precisavam de 100 cigarros. O que se falava naquela época era isso. 5 maços de cigarro, se você fumar 5 maços de cigarro, você fica viciado. O Joseph de Franza provou, e o símbolo que ele usa é um anzol. Aliás, os ingleses também usam um anzol. Um cigarro para os geneticamente determinados pode ser suficiente para ele virar dependente para o resto da vida deles. Você hoje tem 13 anos de idade, experimenta, porque seu irmão mais velho experimentou, seu pai fumando, sua mãe fumando, seu padrinho, seu avô, como eu. Um cigarro, você experimentou. Se você tiver a genética da dependência em nicotina, você vai ficar dependente. Ou seja, o nosso trabalho é fazer com que jovens, no início da adolescência, ou mesmo na fase final da infância, que é a fase que você quer descobrir as coisas, você evite experimentar um cigarro, porque um cigarro, se você for pego, se o anzol te pegar, não te larga. E, de repente, você, quando tiver 60 anos de idade, você vai fazer um câncer de pulmão. E um roteirista fantástico, o roteirista que fez o filme Instinto Selvagem, Basic Instinct, ele disse: o cigarro ele foi bancado no primeiro filme pela indústria do tabaco. Ele diz assim: se você for pego com criança, daqui a 50 anos, quando você for pego por criança, é um barulho. Daqui a 50 anos, é o barulho de um revólver. Doutora Alexandre, a doença te pega. Então, eu acho que o papel de vocês, pediatras, a oportunidade que vocês têm nesse momento, sobretudo nesse momento que a indústria está querendo fazer de tudo para viciar as crianças e adolescentes com a nicotina dos cigarros eletrônicos. Se vocês puderem agora se juntar em massa e oferecer uma resistência à saúde pública brasileira, depois da saúde fluminense, vai ficar muito agradecida. Muito obrigada, doutora Alexandre. Eu acho que assim, uma das falas mais importantes foi justamente a importância dos jovens, ainda adolescentes, mas um pouco já próximo da idade adulta, da influência, do papel que eles podem ter em relação aos que estão entrando na adolescência. Então, assim, realmente a SOPERJ está bastante preocupada. A doutora Elizabeth Parente, ela está, né, na plateia, e ela comentou comigo ontem, ela tem um importante papel em relação às ligas acadêmicas, que, na verdade, ainda já são também mais próximos da idade adulta, mas ainda saíram há muito pouco tempo da adolescência. Aí eu gostaria, então,
que a professora Elizabeth comentasse Isso aí. a ideia Ana, eu achei super interessante essa tua colocação. Eu queria só, antes da professora Elizabeth, que alegria ela estar aqui junto com a gente, e a gente sabe que ela faz atividades com a Liga, inclusive chama colegas que têm, tanto quanto o doutor Alexandre, bastante experiência. Mas uma coisa que é importante, né, que eu acho que o Alexandre ele deixou muito bem pontuado, né? Por que a sua fala foi tão significativa? Ela foi significativa porque nós pediatras, nós conhecemos e aprendemos sobre os efeitos do cigarro, da nicotina e dos seus subprodutos na população pediátrica. Mas o que é, como é que eu vou explicar? O que é muito necessário nesse momento, né? Eu acho assim, nós estamos tratando de gerações que nasceram e foram programadas para serem não fumadores. Se a gente observar os gráficos que eu trouxe no início da apresentação, e eu acho que foi muito importante, doutor Alexandre, muito importante essa pontuação histórica que o senhor colocou. Foi exatamente por isso que o senhor estrategicamente foi escolhido para estar aqui. Porque eu acho que é muito importante que o pediatra ele conheça essa história, ele conheça muito de perto essa história, para saber que, como tudo na história, já dizia meu pai, os ciclos vão se abrindo e vão se fechando, vão se abrindo e vão se fechando e vão se repetindo. E muitas vezes, da mesma forma que aquela bolsa que está guardada há alguns anos no nosso armário, ela volta a estar na moda, exatamente as estratégias, vamos dizer, de marketing, de venda, de aproveitamento do produto, ela é recirculada e ela também é reativada e ela é reaproveitada. Então, na verdade, o cigarro eletrônico está invadindo a nossa população pediátrica e as estratégias que estão sendo utilizadas para que ele consiga ter sucesso e esteja vencendo essa guerra, né? Porque a gente sabe que a legislação está acontecendo, a gente sabe que as normativas, graças a Deus, a Anvisa aí, o nosso Clube do Pulmão acontecendo, né? Fechando com chave de ouro uma semana em que a gente teve a vitória junto à Anvisa, mas a gente sabe que na prática, a gente sabe disso. A proibição ela é necessária, ela é fundamental, porque a regulamentação ela não vai acabar com o principal motivo da indústria para pedir a regulamentação. As pessoas que são pró-regulamentação, elas argumentam que essa regulamentação ela deve existir para que acabe o mercado paralelo. E a gente sabe que a regulamentação ela não vai acabar, ela vai aquecer o mercado paralelo, porque é um produto de alto custo e é um produto que vai continuar a ter o seu genérico vendido no camelô, vendido no ambulante, vendido na rua para os nossos filhos. Então, isso daí é uma falsa ideia, é uma falsa afirmação. E o que é importante? As estratégias elas se repetem e, na prática, a gente sabe que a entrada desse tipo de dispositivo como hábito, eu vou ser sincera, eu me dedico a isso, quer dizer, em 2019, quando apareceu na New England o primeiro trabalho, que foi a descrição da doença, eu já li a doença e já comecei a estudar o tema. E nesses 5 anos eu estudo sobre isso e eu vou lhe confidenciar uma coisa que poucos aqui sabem. Eu vou gratuitamente em várias escolas dar aula sobre o tema. E cada vez mais que me chamam para idades mais jovens. Então, antes eu dava aula para o ensino médio e hoje já me chamam para dar aula no 8º e 9º ano, tá? Porque a necessidade de sensibilizar, porque a exposição está acontecendo cada vez mais jovem, está acontecendo num público cada vez mais jovem, como a Analice reforçou. Então, assim... Posso falar uma coisa? Sim, doutor. Isso que você está falando é super importante. Eu não comentei que existe um movimento no planeta de sensibilização de crianças para que não comecem a fumar. Tal. Mas, paralelamente, estão sendo criadas inúmeras associações. Sim. Depois eu posso passar para você passa para o grupo, inúmeras associações de pais contra os vapes. Por exemplo, outro dia um colega meu me
me ligou, um colega do nosso grupo, que você faz parte da Subterra, me ligou pedindo umas dicas assim, de coisas para se falar em reunião de adolescente de escola. Aí eu falei, porque ele disse, me chamaram para falar sobre cigarro eletrônico na escola. Aí eu, enfim, passei algumas coisas para ele, alguns vídeos e tal, e comentei, pô, que interessante, temos que valorizar a direção da escola, me dá aí o nome da escola para eu valorizar. Na verdade, ele falou assim, não, essa demanda não foi da direção da escola, foi da Associação de Pais. Então, de alguma maneira, eu acho que vocês, pediatras, muitos de vocês são jovens, e como você, Patrícia, fazem parte de escolas, têm filhos na escola, meus filhos já saíram da faculdade, mas eu acho que vocês podiam começar a assuntar, assim, eu sou de um tempo que tinha Grêmio, mas o Grêmio era um Grêmio de alunos, Grêmio dos colegas. Isso. Mas hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito desenvolvida a ideia do grupo de pais da escola. Isso, o protagonismo, né? Por que metralharam meus filhos na escola? Isso. Né? Tem uma série, por que estão dando opioide para os meus filhos? Então, eu acho que, de uma certa maneira, o espaço está aberto, gente. Eu acho que nós estamos num momento... com certeza. Tudo bem, é um momento perigoso, porque as e os influencers também estão atuando. Esses caras são bancados pela indústria, por exemplo, do tabaco. Uma porrada de influencers fumando cigarrinho, então falando uma coisa com um símbolo do cigarro atrás, e ganhando dinheiro com isso. Então, é um momento complexo, mas, por outro lado, há oportunidade, gente. E nós que somos sociedades médicas, eu acho que nós não podemos perder essas oportunidades. A gente tem que escarafunchar. Onde é que eu posso entrar aqui? Eu acho assim, vocês têm filhos em escola? Tem associação de pais aqui? Não. Então, vamos criar uma. Eu posso mandar para vocês uma série de associações chamadas VAPES. Mas o VAPES quer dizer... Entendi. Não sei o que, parents. O P de parent. Então, tem uma porrada, não é uma, nem duas, nem três. Eles fazem um trabalho, eles mudam leis nos Estados Unidos. Eles fazem coisas muito interessantes. Olha só... Não, e doutora Alexandre, pode falar. Doutora Elizabeth, pode explanar justamente uma ideia que está surgindo... Você chamou a Elizabeth, ninguém deixou a Elizabeth falar. Não, Elizabeth, eu fui um... É uma ideia que está surgindo justamente e acho que vai ter uma atuação importante da SOPERJ. Legal. Boa noite, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo tanto, sempre muito bom participar desses eventos e sempre tenho aí a participação das queridas colegas da SOPERJ nos nossos eventos lá do GT de Ligas, e eu, então, queria só comentar, eu botei lá no chat para a gente falar, e eu queria fazer uma pergunta para o professor, que é o seguinte, nós estamos... Não profissional, infelizmente. É sim, é sim. E a gente está desenvolvendo um projeto de extensão na faculdade, na Estácio Domed, sobre o cigarro eletrônico. Aí eu fiquei muito feliz, eu tenho, inclusive, alunas que estão aqui participando também, que, assim, eu tive uma adesão muito grande, vários alunos me procurando para fazer isso, e nós estamos, então, com a ideia de fazer isso com escolas, várias escolas de ensino no médio, né? A pergunta é, como o cigarro eletrônico ainda é uma coisa cara, o que o senhor me sugere em relação a esse público-alvo? Seria melhor usar as escolas privadas ou misturar públicas e privadas? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Caraca, que resposta. Eu acho o seguinte, eu vou ser bem didático aqui nesse momento. Uhum. Nós estamos passando por um momento absolutamente especial. Como eu comentei antes, eu estudo tabagismo desde 1976. Eu comecei a tratar fumantes no meu hospital, como eu era o chefe do serviço.
e era o coordenador de uma série de programas, eu pude criar um programa onde não tinha tratamento. Eu criei um programa de tabagismo onde você não tinha nada para oferecer para o paciente, a não ser conversar com ele e orientar. Sim. Década de 80, início da década de 80, porque o adesivo, por exemplo, de nicotina é do meio para o final da década de 80. Eu comecei a fazer isso, eu não tinha nada para oferecer para o paciente. É só alertar sobre os riscos, valorizar, aumentar a autoestima dos pacientes, e, enfim, era papo-terapia, vamos dizer assim. Mas eu achava que aquilo poderia ajudar pessoas a parar de fumar, e fiz muitas pessoas, naquela época, 40 anos atrás, pararem de fumar. Mas o momento agora, eu acho que se a gente tem energia, nós não temos energia sobrando, a energia é curta, nós temos mil atividades, mil questões que a gente precisa ajudar a população. 1000. Eu trabalho com AIDS, acidente de trânsito, violência, eu trabalho com tuberculose, meu segundo maior militância, e agora a gente está numa militância para tentar eliminar a tuberculose. Eu chego a ficar pasmo com isso, mas aderi, não discuto mais. No início eu discutia. O Ministério quer acabar com a tuberculose até 2030 no Brasil. E eu trabalho com tuberculose desde 1980 e só vejo aumentar. Mas eu sei que isso é uma questão que absorve a gente. Você, Elizabeth, você deve ter 1000 questões. Por exemplo, a Patrícia envolvida com insuficiência respiratória de crianças, hipertensão arterial pulmonar, doença intersticial. Né? É verdade. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos, no momento, nos próximos 2, 3 meses, energia a despender. Se nós nunca fizemos nada pelos adolescentes, vamos guardar essa energia para gastar daqui a pouco e vamos nos centrar na segunda vitória que ainda nós não conquistamos. A primeira foi a Anvisa. Nós conseguimos. Nós não. Os técnicos da Anvisa deram uma derrota para a indústria do tabaco de 5-0. Por 5 votos a 0, nós mantivemos a proibição de cigarros eletrônicos. Só que tem uma senadora chamada Soraya Tronic, lá no nosso Senado, que criou, no ano passado, do nada, ela nunca esteve envolvida em nada no movimento contra o fumo, ela criou o PL, Projeto de Lei 2008-2023, que diz o seguinte: vamos liberar o cigarro. Só que com a derrota da Anvisa, com a derrota da indústria para a Anvisa, esse PL da senadora Soraya Tronic, é o nome dela, Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul. E eu comecei a chamá-la, e eu agora perdi as estribeiras, né? Vou fazer 70 anos daqui a 2 anos, né? Não tenho mais nada. Eu chamo ela de senadora Soraya Eletronic, não é mais Tronic, é Eletronic, que a campanha que ela faz é absolutamente absurda. E ela é daquelas pessoas ignorantes, mas assumidamente ignorantes, que ela não tem nenhuma vergonha de defender teses absurdas. Eu disse a ela, agora botei no Instagram dela, da senadora Soraya Eletronic, eu falei: isso aí, a senhora deve sofrer da síndrome de Dani, esqueci o nome, que é uma síndrome que você acha que entendeu uma coisa e não entendeu nada, mas você fala daquilo como se tivesse entendido. É uma síndrome de 2 psicólogos sociais, eles fizeram esse tipo de estudo. Quem menos entende de uma coisa é quem mais fala. Quem mais entende fala: não sei, eu tenho uma dúvida, não sei se é exatamente isso. Ele deu um exemplo de um guitarrista que ele conhece que é bom pra caramba. Aí o guitarrista falou: você é bom pra caramba? Não sei, tem gente que sabe muito mais que isso. Mas o pessoal que tem a síndrome de Dunning, que eu esqueci o nome, diz o seguinte: a pessoa não entende nada, que é o caso da senadora, mas fala como se entendesse. Só que essa fala como se entendesse, como ela está sendo, entre aspas, arregimentada pela indústria, ela teve uma reunião de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, teve uma entrevista depois que acabou a reunião, que eu depois peguei a entrevista e editei, escrevi os 26 erros. Depois eu passo para você, Patrícia,
Os 26 erros tá ótimo, tá naquela ótimo. entrevista. Tá lá no CAT, né? Tá lá no CAT. Minutos. Depois daquela entrevista, ela foi para o gabinete dela e se reuniu com a Philip Morris. 7 dias depois, ela foi para o Japão e foi para visitar a empresa Japan Tobacco, uma senadora que diz defender a saúde da população brasileira, saiu do Brasil, foi para o Japão visitar uma empresa e depois se reuniu com o maior ícone dos cigarros eletrônicos, que é o menino do Vapor Aqui. Existe um site chamado Vapor Aqui, está ela do lado. Ou seja, talvez, no momento, nós precisamos reunir informação, conhecimento, combate, a que esse PL 5008, 2023, que deve ser votado nos próximos 1, 2, 3 meses, não passe. Talvez o maior papel da Sociedade de Pneumologia de Pediatria do Rio de Janeiro hoje possa ser se enturmar disso, tem essa mulher, papapá, e combatê-la. Porque se ela... Então... Se o PL dela passar, vence a Anvisa, que é o Senado, é uma lei, não sei como é que funciona em termos de Constituição, mas nós estamos correndo um risco muito grande com ela. Então, eu sugiro assim, que a Sociedade Pneu, e você, Isabel, você que já vi que é vocacionada para essa questão, se intere desse momento político que nós estamos vivendo, se intere mesmo. Não esqueça de forma alguma tudo que você já pensou, do que você pode fazer para as escolas, mas, no momento, vamos ser políticos com a política. Nós temos que... Eu sou ativista, eu não falo mal da política, porque a política é fundamental. Quem criou a lei nacional, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, foi o Sarney. O Serra, que eu nunca fui adicto, o Serra fez coisas muito importantes para o Programa Nacional de Combate à Tuberculose. Eu tenho leis contra o fumo no Rio e no Estado e no Brasil com pessoas de partidos que eu não sou coligado, eu não tenho relação com partidos que apresentaram. Então, pense nisso. Doutor Alexandre, foi ótimo. Doutora Beth, lá no Fernandes Figueira tem uma residente que está terminando, né? Ela acabou entrando em licença maternidade, mas o projeto dela é exatamente esse. Na verdade, a gente fez um projeto onde a gente, na verdade, procuraria traçar um panorama de conhecimento em relação ao nível de conhecimento dos alunos sobre os dispositivos eletrônicos. E aí a gente faria uma survey a partir da internet, né, uma web survey, e aí eu sou a orientadora dela. E aí a gente fez uma pesquisa e uma das nossas dúvidas era exatamente se a gente deveria investir nas escolas públicas ou nas escolas privadas. Exato. E aí ela apresentou o projeto, porque eles apresentam projetos em seminários, tá? Esses seminários acontecem de uma forma cadenciada, e aí a gente tem tanto epidemiologista como pessoas envolvidas na pesquisa clínica para poder julgar o projeto. E o projeto, né, na verdade, ele não acabou indo, né, para finalização porque ela entra de licença, mas o que acontece é que todos viram a dificuldade da gente fazer uma pesquisa dessa, dado vários fatores de confundimento na rede pública de ensino, principalmente em termos de comportamento da população. A gente já teria essas dificuldades nas escolas privadas, mas na escola pública a metodologia se transformaria em algo mais difícil. E aí esse estudo do PENS, que eu coloquei nos primeiros slides, ele acabou esclarecendo para a gente, porque eles viram que o consumo está aumentando tanto na escola pública quanto na escola privada. Exato. Então, na verdade, e a escola privada, ela tem a associação das escolas privadas. Então, você consegue nortear geograficamente, escolher escolas, né, um número de escolas iguais de cada região geográfica, e aí você vai não só traçar o diagnóstico, como, a partir desse diagnóstico, traçar a intervenção. Porque eles têm, dependendo da escola e dependendo da área geográfica, eles vão ter diferentes conhecimentos sobre o assunto. E aí, a mesma intervenção que você constrói e padroniza,
vezes, ela pode não fazer muito efeito para um determinado público e ter um impacto grande no outro. Se quiser, depois eu lhe passo tudo em relação à metodologia. Tá? Perfeito. Deixa eu só explicar. Na verdade, não é uma iniciação científica. O que nós vamos fazer é um projeto de extensão para sensibilização desse público-alvo, né? Então, na verdade, são alunos que nós estamos construindo isso, né? Uma ideia de fazer oficinas, fazer rodas de conversas, né? E uma questão que nos preocupa muito, nós fizemos, inclusive, uma iniciação científica sobre isso, sobre o uso de cannabis pelos adolescentes. E aí, a gente sabe que os jovens hoje estão usando cannabis no cigarro eletrônico. Quer dizer, nós temos 2 fatores de risco. Eu faço parte do grupo do professor João Paulo Lotufo, nós tivemos até uma live com ele, nós convidamos. Isso. Você lembra, né? Lembro, claro. E aí foi... Mandei mensagem para o Lotufo para ele acompanhar a nossa live aqui. Não sei se ele está vendo. Isso, exatamente. Então, a ideia é claro que a gente sempre fala muito, né, a importância, entendo que o doutor Alexandre falou, que é importante, esse advocacy é fundamental, né? A gente tem que trabalhar em paralelo, mas a ideia é trabalhar com os alunos, né, sobre isso. E aí, como a gente sabe que é uma substância mais cara, né? É um produto mais caro. Uhum. Aí eu queria ouvir de vocês sobre essa... Né? O que vocês sugeririam? Fazer a coisa... Acho que talvez eu começaria pelas escolas, eu acho que eu talvez começaria pelas escolas privadas. Eu azeitaria, eu ajustaria as oficinas, e aí depois eu caminharia, já com a coisa muito azeitada, muito bem consolidada, aí eu caminharia para a rede pública, porque aí vai ser envolvida a rede pública municipal, estadual, até podendo entrar no âmbito da rede pública federal, porque a gente tem as escolas técnicas, né, ligadas às universidades. Então, assim, eu acho um projeto de extensão muito interessante, muito interessante. Se quiser a ajuda do departamento, pode contar. Se quiser que eu lhe passe a metodologia, com certeza. O questionário, inclusive, ele já está, inclusive, pronto. Então, se quiser, eu lhe passo todas as referências. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Vai ser muito bem-vindo. Parabéns, tá? Obrigada. Bom, eu ontem comentei exatamente isso com a Elizabeth, né? Com a Beth, assim. Como é que a Soperj pode realmente agregar, né, e juntar, e aí outras ligas de outras universidades entrarem, e aí a Beth tem total trânsito nessas ligas todas, e aí no sentido... Fazer uma coisa maior. Né? Exatamente, de contribuições de todos, exatamente para a gente, de repente, fazer um modelo que possa ser permanentemente replicado, né? Eu acho que é um papel bem importante mesmo. Sim. Posso falar uma coisa? O evento de hoje é um evento centrado, que tem toda a razão de ser, nos dispositivos eletrônicos para fumar, não é isso? E tem toda a razão de ser, até pelo que eu acabei de falar com a Beth. Nós estamos num momento político extremamente importante, decisivo mesmo, eu chamaria de decisivo. Mas eu só quero lembrar, assim, para vocês, para nós, que nós não somos, nós somos talvez, pelo tempo que eu estou trabalhando nisso e pelo tanto que eu leio sobre isso, nós somos talvez o país mais importante do mundo no controle do tabagismo. Então, às vezes, eu vejo a própria senadora ridicularizar a nossa decisão de ter vetado, como se nós não fôssemos nada. Nós somos o melhor do mundo. Mas eu acho que nós somos os melhores do mundo em determinados aspectos. Um deles é oferecer tratamento, outro é todas as questões do Empower, né? Não tem anúncio na televisão, não pode vender para criança. Nós cumprimos todas as coisas que a OMS determinou como fundamentais para você controlar o tabagismo no planeta. Mas eu acho que tem uma questão que nós não estamos nesse nível de enfrentamento, que é justamente a iniciação. O tabagismo tem 2 pernas importantes.
você fazer as pessoas que fumam pararem de fumar e você fazer as pessoas que não fumam não começarem a fumar. Esta perna do não começar, eu acho que é uma coisa que a gente não é líder do planeta. Sim. A gente fazendo coisa muito mais importante do que a gente. Então, eu acho que tudo isso que vocês estão pensando, eu considero super válido e gostaria até de participar, de minimamente contribuir, mas isso aí, eu acho que não é só para o cigarro eletrônico. As crianças estão começando a fumar cigarros convencionais no Brasil ainda, apesar de ter havido um decréscimo nessa entrada, mas o André Sclo, que é um epidemiologista do INCA que se dedica a isso junto comigo, o André Sclo tem demonstrado que as crianças estão começando a fumar cigarros convencionais mais do que fumavam há 5 anos atrás. Então, há algo que nós temos que fazer que não é só o cigarro eletrônico, é a própria ideia da doença, nicotinismo, que eu não chamo mais hoje em dia de tabagismo, eu chamo de nicotinismo, né? Para a indústria interessa a gente ficar falando em tabaco. Eu só falo em nicotina. Eles jogam 50 vezes mais nicotina num DEF e dizendo que estão fazendo bem pelas pessoas. Então, eu não falo mais em tabagismo. E sob a alegação que vai parar de fumar, né? Exatamente. Aí as pessoas que usam o DEF dizem assim, eu parei de fumar com o DEF. Ele parou de usar cigarro. Fazer então, analista, é só para a gente não perder o foco que no Brasil nós temos que também falar mal do cigarro convencionais, porque nos Estados Unidos as crianças não queriam mais cigarro convencional, chamava de fedido, mal cheiroso, e não sei o quê, e que não gosta do gosto do tabaco. A indústria é cruel, a indústria é cruel. Velho? Então, eu acho o seguinte, sigam nessa linha que vocês estão pensando, mas não esqueçam de falar no big picture. Sim. O big picture é o uso de nicotina de uma forma geral, narguilé, snus. Agora, os Estados Unidos lançou um colchonetezinho que relota na gengiva, entre a gengiva e a bochecha. Aí o nego fica elogiando o programa da Suécia. Aí eu não aguento mais ouvir falar em programa da Suécia. O que aconteceu na Suécia? Diminuiu o fumo de jovem? Diminuiu, é verdade. Só que eles não falam que 28% dos jovens na Suécia são viciados em snus. E o snus, esse tal sachê que eu estou me referindo, tem 5, 7, 8 vezes mais nicotina que o cigarro. Então, a criançada está no snus, mas se você for ver a estatística do tabaco, ela caiu. Mas então a gente tem que ficar atento. Ótimo. Eu não sei se nós já estamos finalizando, mas eu queria muito, muito agradecer a possibilidade de ter ouvido vocês. Muito mesmo. Agradecemos. O resto da vida. Tá bom, obrigada. Mas sigam aí vocês, continua acompanhando. Tá ótimo. Tá ótimo, doutor Alexandre. E a doutora Kátia está colocando no chat que dia 31 de maio é o Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo. E também é meu aniversário. Que beleza! Então, é uma coincidência feliz. Então, assim, Ana, muito obrigada, doutor Alexandre. Eu acho que foi excelente essa linha histórica. E ela é muito necessária, porque é só compreendendo o que a gente passou durante décadas é que a gente vai ter força para construir o que há de vir. Eu acho isso, tá? Independentemente de legislação, independentemente de normatização, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E mais do que isso, eu gostaria que ficasse como lembrança para o pediatra, né? A gente tem que começar a pensar na morbidade relacionada ao uso desses dispositivos, porque a gente vai ter que pensar desde a atenção primária até a atenção terciária, passando pela emergência, o ambulatório, o nosso consultório. A doutora Kátia está fazendo várias considerações aqui no chat sobre a necessidade, sobre a doutora Margarete Dalcommo, enquanto presidente da SBPT, com experiência e luta nessa situação. Então, assim, eu acho que está na hora de todo mundo se unir mesmo. Ana, eu passo a palavra para você, que eu acho que agora a gente está indo para os encaminhamentos finais, mas muito obrigada, doutora Alexandre. Estaremos juntos aí no sábado. Eu acho que o mais importante
Você vai, então, confirmou, né? Oh. Acho que o mais importante realmente é isso, é saber que a luta ela é contínua, né? Eu não vou dizer nem que está começando, é exatamente isso, ela é contínua, e eu acho que a nossa parceria ela é extremamente fundamental. Porque tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a SBPT, e obviamente o tabagismo ele perpassa todas as outras sociedades também, é por isso que a luta é conjunta, mas que nós temos que estar atentos o tempo todo. Tá? Olha, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Todas, tá? Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutor. Estou encerrando a gravação.